Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do COAF. Essa é a nossa terceira live de uma iniciativa do COAF que visa esclarecer dúvidas a respeito da prevenção à lavagem de dinheiro e do financiamento ao terrorismo. Já tivemos uma primeira live que foi voltada aos comunicantes, notários e registradores, que foi apresentada pelo nosso colega Henrique Eglin. Tivemos um outro webinar muito interessante também a respeito da prevenção e combate ao financiamento do terrorismo, que foi apresentado pelo meu colega querido Bernardo Mota e o Dr. Vladimir Aras, que é procurador regional da República aqui em Brasília. E essa é a nossa primeira live voltada totalmente para as autoridades competentes, e vamos ter aí outros assuntos que vão ser discutidos, né, nessa série. E hoje, especificamente, eu vou conversar um pouco com vocês, e aí até peço licença para fazer essa live de uma maneira mais informal, para ficar mais próximo de vocês. Vamos falar sobre os aspectos práticos do intercâmbio internacional via rede Egmont. Então, eu vou falar um pouco sobre como é que é feito o pedido, qual é o canal para fazer esse pedido internacional. Vou mostrar alguns exemplos, modelo, né, de pedido, o que se espera, quais são os requisitos. Vou mostrar também alguns maus exemplos de pedido que a gente recebe às vezes e não dá para atender. Vou dar alguns modelos de resposta, de intercâmbio de informações. Então, fiquem aí conosco até o final. E durante essa apresentação, eu vou contar com a ajuda da equipe do COAF para responder as perguntas aí nesse link que tem de perguntas e respostas. Algumas vão ser respondidas no próprio link. E, ao final, eu peço a todos que aguardem 5 minutos, que eu vou pegar algumas perguntas que foram mais recorrentes e vou responder ao vivo. Tudo bem? Então, vou começar aqui a apresentação, mas primeiro eu gostaria de me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Fernanda Veloso, eu sou coordenadora do Intercâmbio Internacional de Informações aqui do COAF. Sou advogada pública do quadro da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Lá eu já atuei na área de corregedoria e na área de compliance. E entre 2008 e 2010 eu fui coordenadora de recuperação de ativos do DRCI, que é a nossa autoridade central para os pedidos de cooperação jurídica internacional. Queria até aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para os amigos do DRCI que estão nos assistindo. Então, vamos lá. Vou começar aqui com o histórico da rede Egmont, e eu não vou gastar muito tempo aqui, mas era só para contextualizá-lo sobre o que é o grupo de Egmont e como que é a atuação do grupo. Então, a rede Egmont, o grupo de Egmont, na verdade, começou em 1995, por uma iniciativa do próprio GAFI, né, das recomendações do GAFI de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Então, o nome Egmont vem porque a reunião foi realizada nesse palácio aí que aparece na figura, o Palácio de Egmont, que fica em Bruxelas, na Bélgica. E, inicialmente, era um pequeno grupo que eles chamavam de Financial Disclosure Units, que era como se fossem unidades de disseminação ou financeira, né? E inicialmente eram poucos países que faziam parte desse grupo, até que a iniciativa foi se expandindo aí ao redor do globo, até para atender essas recomendações do GAFI. E em 2008, com o apoio do FINTRAC, que é o COAF lá do Canadá, o grupo de Egmont se estabeleceu em Toronto. E aí, desde então, já somos hoje, em 2020, 165 membros, incluindo o Brasil, né, que fazem parte dessa plataforma que é segura, totalmente criptografada, de intercâmbio de expertise e inteligência financeira, tá?
Algumas pessoas tratam esse intercâmbio entre o IFES como uma cooperação informal, mas eu não gosto muito desse conceito, porque apesar do Grupo de Egmont não ter sido criado por um tratado internacional, exigiu uma adesão, digamos assim, do Brasil a uma carta de princípios, tá? Então, o Brasil tem que seguir todas as regras para participar do grupo, e se envolver, né, totalmente, se responsabilizar pela disseminação segura dessas informações que chegam de UIFs de outros países. Aqui, nesse mapa, dá para perceber um pouco a distribuição geográfica, tá, do grupo de Egmont, de todos os membros. Eu coloquei aqui o link abaixo desse mapa de todos os membros, e se vocês tiverem curiosidade de ir lá checar, ele é um mapa interativo, então a cada bolinha amarela que você clica em cima, aparece o nome da unidade de inteligência financeira, né, e até algumas informações a respeito de cada uma delas. Só para passar assim rapidamente, né, sobre o funcionamento do grupo. Então, o Grupo de Egmont, ele tem uma carta de princípios e regras que tem que ser seguida à risca por todos os membros. Existe um comitê gestor, tá, do grupo, com financiamento por todos os membros, né? Temos aí grupos de trabalho sobre temas técnicos, operacionais, até forças-tarefas que são realizadas entre as unidades de inteligência financeira. Temos esse secretariado que fica lá em Toronto. E outra iniciativa muito bacana também do Grupo de Egmont é o Ecofel, que é um centro de excelência e liderança das unidades de inteligência financeira, que tem uma plataforma de e-learning com vários treinamentos e cursos a respeito dos temas que são tratados aí pelo grupo, né, principalmente prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outros crimes também. Então, vamos lá para a parte mais prática, digamos assim, e vocês vão perceber que a intenção aqui do COAF era fazer como se fosse um roteiro comentado do intercâmbio internacional, tá? Inicialmente, é importante dizer, né, o que é o intercâmbio. Então, entende-se por intercâmbio os pedidos de informação, que são aqueles que nós fazemos ou eles fazem para o Brasil a respeito de uma investigação que já está em andamento. Então, eu tenho aqui no Brasil uma investigação que tem alguma abrangência internacional. Então, eu descobri que existem indícios, né, de movimentação financeira em outro país, então solicito pela Rede Egmont auxílio para que eu consiga obter aquelas informações. Mas existe também essa possibilidade de receber informações espontâneas. Então, a UIF estrangeira pode, na sua atividade de monitoramento, descobrir alguma informação a respeito de um brasileiro ou de um fato que esteja acontecendo no Brasil que seja interessante disseminar. Então, eles espontaneamente enviam aquela informação e aqui, pelo COAF, nós disseminamos para as autoridades que são competentes para investigar aquela informação. É importante salientar que esse intercâmbio de informações entre as unidades de inteligência financeira, ele tem como foco as autoridades investigativas criminais. Porque o foco do Grupo de Egmont é a prevenção à lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Então, não há como compartilhar informações para processos que não sejam criminais, tá? Outro fato muito importante aqui é a questão que o intercâmbio de informações via Rede Egmont é uma troca de informações de inteligência, tá? Então, caso a intenção da autoridade seja a busca de provas, o canal correto não o intercâmbio via UIF. Buscar auxílio aí do pessoal do DRCI, né, da Cooperação Jurídica Internacional Formal, para obter aquela prova ou aquela diligência no exterior.
eu coloquei é a forma como esse pedido de intercâmbio é feito, tá? Então, para quem nunca utilizou, nunca foi usuário aí do SEIC, nosso endereço está aí em cima, né? O coaf.sei.fazenda.gov.br. Vocês vão entrar e vai aparecer essa tela aí que eu estou mostrando, tá? Quem não tem cadastro ainda pode se credenciar no SEIC, tem todas as informações que são necessárias. E para quem já tem acesso, hoje a entrada é exclusivamente com o certificado digital. Então, caso haja algum problema, eu vou até depois colocar aqui o contato do nosso atendimento para dúvidas a respeito dessa certificação digital, tá? Então, uma vez que a autoridade entra no sistema eletrônico de intercâmbio do COAF, vai aparecer essa tela aí, registrar SEIC, tá? Então, nessa tela, é possível ver, é possível inserir o nome do alvo da investigação, o CPF, o CNPJ, o período da consulta, então, qual é a abrangência que se busca, né? Desde quando, de quando a quando vai a investigação, o tipo de procedimento, que nesse caso está inquérito policial, mas pode ser um PIC, pode ser um outro tipo de procedimento, colocar o número aqui e escolher o arquivo da portaria, tá? É necessário inserir, tanto para os intercâmbios nacionais quanto para os internacionais, a portaria assinada do procedimento. Então, nesse link aqui, escolher arquivo. E aqui na descrição, é importante colocar aí todos os requisitos que eu vou mostrar na tela seguinte, tá? Então, quais são esses requisitos que tem que ser inseridos lá naquele link? Primeiro, né, a descrição dos alvos com os respectivos elementos identificadores. Se for uma pessoa física ou jurídica nacional, basta colocar o CPF ou o CNPJ, porque o COAF tem acesso àquela consulta integrada da Receita Federal e a gente consegue extrair ali os elementos necessários, como data de nascimento, endereço. Agora, se for uma pessoa física ou jurídica estrangeira, nós precisamos de elementos mínimos, como, por exemplo, se for pessoa física, pelo menos a data de nascimento, tá? Que tem nomes que são muito comuns, então a gente precisa checar a questão do homônimo. E se for pessoa jurídica estrangeira, pelo menos o local de registro ou o endereço, algum elemento que possa identificar, tá? Se for se for brasileiro e tiver CPF, ou mesmo um estrangeiro que tiver CPF, não é necessário entrar em muitos detalhes a respeito desses alvos. Agora, se for estrangeiro, é muito importante colocar tudo que se tem, número de passaporte, etc. O relacionamento dos alvos ou dos fatos investigados com o país que será consultado. Então, por exemplo, por que eu estou querendo aquela informação da Argentina, por exemplo? Porque a pessoa que eu estou investigando tem empresa lá, ela é argentina, ou eu identifiquei uma conta bancária na Argentina, tá? Então, assim, esse relacionamento, ele tem que ser um relacionamento substancial. Já aconteceu aqui, por exemplo, de recebermos pedidos cujo único relacionamento era, por exemplo, uma viagem, tá? Então, estavam investigando uma determinada pessoa e aí descobriram que a pessoa viajou para a Argentina, tá? O simples fato da pessoa ter viajado para outro lugar não é um relacionamento forte o suficiente para a gente demandar informações financeiras de outra unidade de inteligência financeira. A não ser, obviamente, que seja um caso em que a pessoa, sei lá, atravessou a fronteira várias vezes, ficou horas e voltou, e aí a gente tem esse registro de entradas e saídas, a gente sabe que aquela pessoa está indo para o país fronteiriço ali só para fazer contato com alguém que também está no radar, então aí já é
um elemento a mais, tá? Mas é importante a gente apontar para a autoridade que está recebendo por que ela está sendo consultada. Assim como para os pedidos nacionais, é importante a gente dar os fundados indícios, né, explicar resumidamente quais são os fatos, o que nós estamos investigando aqui e quem são essas pessoas investigadas. E é importante entrar aqui no detalhe de cada um dos alvos, mesmo que seja, por exemplo, um relacionamento de parentesco com o alvo principal, é importante a gente mencionar isso no pedido, para que fique claro qual é a importância daquele alvo no pedido como um todo. E, por último, é importante a descrição do que se pretende obter, tá? E eu vou falar mais para frente aqui um pouquinho o que é possível obter nesse intercâmbio internacional de informações. Eu trouxe aqui um pedido fictício, tá, gente? É um modelo que a gente fez só para ilustrar o que é esperado de um pedido que tenha todos os requisitos para ser enviado para outra unidade de inteligência financeira. Então, lembram daquela tela que eu mostrei do SEI, que esse aqui é como se fosse um pedido já realizado, tá? Então, lá no Departamento de Polícia Federal, na Superintendência do Rio de Janeiro, tem um delegado chamado Hank Schrader, e ele fez um pedido com data inicial de solicitação de 2015 até 2020, tá? De setembro a setembro, e ele está querendo informações inicialmente, né, por essa tela, de duas pessoas que têm CPF, que é o Walter White e o Tuco Salamanca, tá? Só de olhar aqui para esses dois alvos, já dá para ver muita coisa que eles estão fazendo aqui no Brasil, tá? A primeira indicação que eu tenho aqui que são pessoas que estão envolvidas com alguma coisa errada, porque eles têm 107 comunicações aqui, o Walter White, 79 comunicações que ele é titular, o Tuco Salamanca, 77, tem mais de 90 casos aqui, tem comunicação de operações e espécies, são principais relacionados em outros SEICs, né? Mas isso aqui é importante dizer que é uma resposta do SESCOAF para a autoridade, ou seja, esses dois aqui, eles têm informações nacionais, tá? Então, eles consta no Brasil. Só que o Hank Schrader, ele não quer saber informações dessas pessoas aqui no Brasil, tá? Qual que é o caso dele? É o seguinte, trata-se de investigação sobre organização criminosa especializada em tráfico internacional de entorpecentes, liderada por Walter White, codinome Heisenberg, norte-americano, aí ele colocou aqui o CPF dele, a data de nascimento, atualmente residente no Brasil, que já foi alvo de investigações pelo DEA, que é o Drug Enforcement Administration, segundo informações obtidas via Interpol. Em busca e apreensão efetuada na residência do traficante Tuco Salamanca, que também tem CPF, no Rio de Janeiro, foram encontrados 80 quilos de metanfetamina e diversos documentos que comprovam a distribuição da droga no Brasil e outros países da América Latina. Os documentos apreendidos apontam que a distribuição estava sob a responsabilidade de Gustavo Fring, que é um cubano naturalizado nos Estados Unidos, data de nascimento, também conhecido por Gus. E a contabilidade e o suporte jurídico estavam a cargo de Saul Goodman, que é natural dos Estados Unidos também, e ele foi inserido aqui até o número de passaporte, que é advogado de White. Há evidência de transferências feitas para contas correntes na Argentina e no Paraguai, com alguns titulares ainda não identificados, e e-mails que apontam a utilização da rede de fast food Los Pollos Hermanos, que é sediada na Argentina. Ele até colocou aqui um número de identificação lá na Argentina, que é como se fosse nosso CNPJ, no processo de lavagem de dinheiro. Dessa forma, solicitam-se via rede Egmont as seguintes informações, e aí que foram elencadas as informações que esse delegado precisa. Então, da Unidade de Inteligência Financeira do Paraguai, o que ele quer?
a identificação dos beneficiários finais das contas, todas essas aqui, que ele não sabe quem são, bem como informações sobre eventuais representantes, gestores, procuradores da referida conta, informações sobre a existência de contas em nome das pessoas físicas e jurídicas investigadas, movimentações atípicas ou em espécie relativas aos alvos da investigação e informações comerciais dos investigados, tá? Participação societária. E da unidade de inteligência da Argentina, ele quer informações sobre a existência de contas, as movimentações atípicas ou em espécie e informações sobre a existência de bens móveis ou imóveis e a identificação do beneficiário final da empresa, Los Pollos Hermanos, tá? Sediada na Argentina. Então, o que nós vamos fazer a partir desse SEIC, tá? Antes disso, deixa eu falar uma coisa importante. Caso vocês não queiram detalhar o caso aqui nesse campo detalhes, outra possibilidade é fazer como esse outro delegado fez aqui. Ele colocou aqui o SEIC criado para solicitar informações via Egmont, das unidades de inteligência financeira da Alemanha e dos Estados Unidos, colocou a portaria, e esse detalhamento ele colocou aqui nos arquivos anexos, tá? Então, caso seja uma preferência, pode ser também juntado aqui um Word ou um PDF com esse detalhamento da investigação, tá? Importante falar aqui, não sei se vocês notaram, por exemplo, esse SEIC aqui, ele foi registrado no dia 26 de julho, e aí depois, no dia 3 de agosto, o delegado fez um novo pedido. O que aconteceu aqui? A gente percebeu que o pedido inicial que ele havia feito não continha todos os requisitos, principalmente com relação à Alemanha. Então, aí ele aproveitou esse mesmo registro aqui que foi feito e inseriu um novo pedido, dessa vez só para os Estados Unidos. Então, isso é possível, tá? Enquanto o SEIC está aberto, é possível anexar arquivos aí, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês o que a gente faz, né? Como é que depois que esse pedido chega, nós transformamos isso, inserimos isso num formulário próprio. Então, aqui é uma imagem para vocês verem como é que é o formulário, tá? Então, aqui a gente colocou as informações do Walter White, e aí esse endereço, por exemplo, nem estava lá no SEIC, mas como a gente tem acesso à consulta integrada, a gente inseriu. Já do Gustavo Fring, do Saul Goodman e da empresa estrangeira, eu só coloquei o que eu tinha disponível, que eram as informações que foram passadas no pedido, tá? Então, esse aqui são os alvos dos elementos identificadores. O caso foi descrito exatamente da forma como foi passado pela autoridade, tá? E isso é importante, por quê? Porque essa informação que é inserida no pedido, ela pode ser utilizada como informação de inteligência pela unidade de inteligência financeira estrangeira. Então, é muito importante que a gente tenha um resumo que seja feito pela própria autoridade, até para saber o que pode ser disseminado ou não. Então, coloquei aqui o resumo das pessoas e fatos investigados. O relacionamento aqui está bem estabelecido, porque foram encontrados aqueles documentos falando sobre a existência de contas correntes, tem essa empresa argentina aí que parece que está envolvida, e esse pedido aqui é um dos pedidos, porque lembram que eram duas UIFs consultadas, né, Paraguai e Argentina. Então, esse aqui é o pedido que eu estou enviando para o Paraguai, tá? Com todas as questões. Aqui, eu gostaria de chamar a atenção para essa questão que no próprio formulário, né, de solicitação via rede Egmont, nós temos que reiterar, né, para a rede que aquela informação só vai ser utilizada como informação de inteligência. Então, quando a gente manda o pedido, já está descrito lá que essa informação, que
possivelmente será obtida deles só vai ser utilizada como informação de inteligência. E aqui ao final do formulário, nós colocamos esse disclaimer dizendo que também tudo que está no formulário só pode ser utilizado pela unidade de inteligência financeira como informação de inteligência, tá? Aqui eu vou chamar atenção para uns pedidos bem, assim, que a gente tem recebido muito constantemente, tá? E que são pedidos incompletos, que estão faltando alguns requisitos. O exemplo mais comum é esse aqui. Eu peguei aí ainda o exemplo do Hank Schrader, que fez aquele pedido completo lá no começo. Então, todos nós já conhecemos a investigação dele, né? Sabemos aí o que ele está investigando, quem está envolvido. Nesse caso aqui, veja só o que o Hank forneceu para o COAF. Ele colocou aqui, SEIC criado para solicitar informações via Egmont para as unidades de inteligência financeira da Argentina e do Paraguai, conforme portaria em anexo. Ponto. Aí aqui, na portaria, quando eu abro a portaria, existem dois extremos aí que acontecem. O primeiro é de achar uma portaria que tem um parágrafo e que não me diz nada, aquela portaria modelo, só falando quais são os motivos para a abertura do inquérito. E o extremo 2 é, às vezes a gente recebe o processo inteiro, tá? Todo o processo, um relatório de investigação ali de 50 páginas, né? Então, é quase se eu pegasse as 5 temporadas de Breaking Bad e colocasse aqui no documento de instauração, e aí o COAF tivesse que assistir as 5 temporadas para descobrir o que o Walter White está fazendo de errado e o que eu vou poder informar para a unidade de inteligência financeira. E essa não é a ideia. Né? No caso de pouca informação, eu acho que fica muito claro o motivo da gente não conseguir fazer o pedido. Agora, também não é bom receber muita informação, porque, nesse caso, o COAF não pode ter a responsabilidade, também não tem a competência para dizer o que vai ser disseminado para o país estrangeiro. Então, é muito importante que a autoridade faça o resumo e diga o que a gente pode compartilhar com as nossas contrapartes internacionais, tá? Outros 2 exemplos que acontecem com bastante frequência, e aí ainda usando o exemplo do Walter White, primeiro vou mostrar aqui, ó, trata-se de investigação sobre organização criminosa especializada em tráfico internacional de entorpecentes. Então, pelo menos eu já tenho uma ideia do que é, né, a investigação. Então, além dos alvos relacionados neste SEIC, que aí são só os 2 alvos que tem CPF, o Walter White e o Tuco Salamanca, solicitam-se via rede Egmont informações de Gustavo Fring, também conhecido por Gus, e Saul Goodman, e da empresa Los Pollos Hermanos, sediada na Argentina. O que parece estar faltando aqui nesse primeiro caso, né? Agora que a gente conhece a investigação. Vejam que o Hank Schrader aqui, ele faz um pedido para a rede Egmont, tá? Como se a rede Egmont fosse, como diz o Bernardo, né, o Serasa ou uma bola de cristal que você coloca ali o nome da pessoa, o CPF, e aí eu obtenho aquela informação. Então, assim, não é assim que funciona, tá? As consultas, elas são feitas UIF por UIF, né? Não é uma base de dados que eu jogo o nome da pessoa e vejo o que tem no exterior, tá? Então, é necessário dizer, tá? Quais são os países que serão consultados e qual o relacionamento da sua investigação com aquele país. Nesse outro exemplo aqui, aí tem um pouquinho mais de informação, porque o Hank colocou aqui para mim que ele quer informações da Argentina, do Paraguai, da Suíça e da Alemanha. Só que, da mesma forma como aqui no primeiro exemplo, ele não explica que o Gus, o Saul e a empresa tem a ver com essa investigação,
e ele não fala qual o relacionamento da investigação dele com esses países aqui, né? Se a gente for forçar a amizade, assim, falar, não, mas pelo menos aqui eu já sei que a empresa Los Pollos Hermanos, ela está sediada na Argentina, então é por isso que eu estou pedindo para a Argentina. Pode até ser, mas dentro dessas informações que estão inseridas aqui, qual é o relacionamento existente entre a investigação e o Paraguai, a Suíça e a Alemanha? Não tem nada disso aqui, tá? Então, mais uma vez, importante aí atentar para esses requisitos para o pedido sair redondo e a gente conseguir as informações que são pretendidas. Eu queria chamar a atenção também para uma questão que tem acontecido muito, que é o nada consta, tá? Como eu disse anteriormente, esses pedidos que chegam, né, no sistema eletrônico de intercâmbio do COAF, atualmente nós não temos uma separação, um formulário específico, digamos, para o que é pedido nacional e internacional, tudo chega no mesmo canal, tá? E assim que a autoridade ela registra o SEIC, ela já tem uma resposta do COAF, mas essa resposta que chega e que está aqui em vermelho no slide, não constam informações, essa é uma informação nacional. Então, dentro do SIS-COAF, não existem informações quaisquer dessas pessoas que estão sendo investigadas, tá? Só que como o formulário é o mesmo, às vezes o alvo deu nada consta e o que se pretende é uma informação de outro país. Então, é importante que toda vez que vocês fizerem um pedido internacional, der nada consta para todos os alvos, eu peço que vocês entrem em contato com esse endereço aqui, ó, atendimento@coaf.gov.br, para que a gente consiga acessar e recuperar essas informações do que foram registradas no sistema eletrônico de intercâmbio. Por quê? Porque se acontecer isso, e esse pedido der nada consta para todos os alvos, ele é concluído automaticamente. Então, ele não vai aparecer na lista dos SEICs que são requisitados e que a gente checa diariamente, tá? Então, não vai gerar RIF, digamos assim. Isso, e mais uma vez, tá, gente? Essas informações aqui de nada consta são informações referentes ao SIS-COAF, é o que a gente tem aqui internamente, tá? Então, independentemente de nada consta, mesmo assim a gente pode fazer um intercâmbio internacional, tá? Isso não impede nada. Mas eu só preciso saber que existe esse registro para poder recuperar e fazer e analisar o pedido, tá? Agora, se for um intercâmbio nacional, tá? Não, e aí são duas coisas diferentes, e der nada consta, então realmente não há o que se falar, tá? Então vamos lá. E o que é possível obter, né, pelo intercâmbio internacional? Isso vai depender muito de país para país, tá? Nem todos os países têm acesso às mesmas bases de dados, né? A gente está falando aí de jurisdições com legislações totalmente diferentes, mas geralmente o que é possível obter são as comunicações de operações suspeitas, que a gente chama de COS aqui no Brasil, as comunicações de operação em espécie, tá? Beneficiário final pode ser de conta ou de uma empresa, participação societária, bens móveis ou imóveis e histórico criminal. Mas por que eu chamo atenção para essa questão de base de dados? Porque, por exemplo, o COAF, ele é inserido como unidade de inteligência financeira aqui no Brasil, no modelo administrativo. Então, nós ficamos né, na supervisão, digamos assim, de um ministério. Existem países em que esse modelo é diferente. Às vezes, a unidade de inteligência financeira está dentro
da estrutura do Poder Judiciário ou dentro da estrutura da polícia. Então, dependendo da base de dados que é acessado, você consegue informações que, às vezes, por exemplo, o próprio COAF não tem. Então, se uma unidade de inteligência financeira pede informações, por exemplo, sobre histórico criminal para o COAF, o que nós temos para oferecer atualmente são as informações que a gente recebe das autoridades competentes, que são as comunicações das autoridades competentes, as CAC. Né? Se não tiver nenhum SEIC anterior registrado a respeito daquela pessoa, eu não tenho como afirmar se ela tem histórico criminal, porque apesar de nós termos acesso ao Infoseg, sabe-se que o Infoseg não é totalmente atualizado, ou às vezes, enfim, não há informação sobre aquela pessoa, mas se eu jogar no Google, pode ser que tenha algum processo ali sobre ela, mas em outras jurisdições, eles conseguem dar informações bem completas, né? Principalmente as UIFs que têm esse modelo judicial ou policial, porque eles realmente têm acesso direto às bases de dados criminais, tá? Outra questão muito interessante é que, principalmente nessas unidades de inteligência financeira de modelo judicial ou policial, é possível obter algumas diligências especiais, digamos assim. Essas unidades de inteligência financeira, lá, o que acontece? Por exemplo, no Reino Unido, as instituições financeiras, na sua atividade ali de monitoramento, né, de clientes, às vezes eles fazem aquelas checagens de devida diligência, conhecem seu cliente e descobrem que uma determinada pessoa que está sendo investigada pelo Brasil, ela está querendo fazer uma transferência de um valor considerável para outro país. Ou então descobrem que aquela pessoa que está sendo investigada pelo Brasil, ela tem uma conta corrente naquele país e que tem um saldo considerável, né? E que eles não sabem dizer se aquilo ali advém da atividade criminosa ou não. Então, nesses casos, que eles fazem um contato com o COAF, explicando, né, a suspeita que existe a respeito daquela conta ou daquela transferência, e nos perguntam: o Brasil tem interesse na suspensão dessa transferência ou até no congelamento provisório desses ativos? E aí nós entramos em contato com vocês, né, com as autoridades competentes, e aí perguntamos: há interesse nessa suspensão? Em caso positivo, nós informamos a unidade de inteligência financeira, e aí eles fazem a suspensão da transferência ou congelamento. Mas é muito importante frisar aqui que é sempre uma suspensão provisória, tá? O próprio bloqueio também é provisório. Então, sempre que é executado esse congelamento, por exemplo, eles nos dão prazo para que a autoridade competente faça o pedido de cooperação jurídica formal para o país, né, via autoridade central, para que esse bloqueio ele se torne definitivo, tá? E aí os requisitos são totalmente diferentes, a autoridade competente vai ter que cumprir toda uma lista ali de formalidades, e aí pode ser que o bloqueio se mantenha ou não, tá? Dependendo da fundamentação da autoridade. Eu coloquei aqui como exemplos a unidade de inteligência financeira de Luxemburgo e do Reino Unido, que tem essa competência para fazer essa suspensão e o congelamento, mas existem outras também. Uma pergunta que me fazem muito qual o prazo de resposta, né, para esses pedidos, para esses intercâmbios internacionais? Olha, a boa prática do grupo de Egmont diz que o ideal são 30 dias, tá? Então, eu acredito que o COAF é um dos poucos países que cumpre à risca esse prazo. Então, toda vez que a gente recebe um pedido de uma unidade de inteligência financeira, a gente tenta cumprir esse prazo de 30 dias, mas nós sabemos que existem pedidos que são
altamente complexos e, às vezes, dependem de uma consulta a uma base externa de dados. Então, às vezes, a gente tem que entrar em contato com uma instituição financeira ou com outro órgão aí, algum outro setor obrigado, e isso demanda tempo, né? Porque a gente vai depender aí de uma resposta a uma base que a gente não tem acesso direto. Nesses casos, diz, né, que as boas práticas recomendam que seja em até 60 dias, tá? Nós fizemos aqui uma consulta aos dados do ano passado e pela nossa planilha aqui de acompanhamento, o que foi observado no ano passado foi que a resposta média é de 90 dias, tá? Mas existe um desvio padrão muito grande aí. Às vezes a gente tem aí UIFs que são super rápidas, respondem para a gente, mesmo que for um nada consta, responde em uma semana, e já tem outras que já sentaram no pedido aí por mais de um ano para responder. Então, é difícil prever, tá? Mas nós já observamos que a média é mais ou menos de 90 dias. Eu trouxe aqui alguns exemplos também de respostas e de informações espontâneas, que eu achei que seria interessante para visualizar o que nós recebemos, né, dentro daquelas possibilidades que foram exemplificadas. Então, eu queria chamar a atenção primeiro para um instrumento assim, muito importante que a gente tem de comunicação, que são as respostas apresentadas pelo COAF. Toda vez que a autoridade competente ela faz um SEIC, seja ele nacional ou internacional, nós sempre respondemos no próprio SEIC, tá? No próprio registro. Então, nesse exemplo que eu peguei aqui para vocês, ó, todas as pessoas, todos os CPFs, CNPJs que foram registrados, eles são consta no Brasil, tá? Então, só de registrar um SEIC, vocês já vão ter uma resposta do COAF. Se consta, e aí a gente vai observar se os requisitos estão ali, vai gerar um RIF, no caso nacional, ou no caso internacional, se é possível, dentro daquilo que foi informado, de gerar um pedido para a rede EGMO, tá? Nesse caso aqui, foi um caso também que a autoridade fez um pedido em que faltavam requisitos. Então, ó, o pedido foi registrado aqui dia 9 de julho, e aí nós entramos em contato com a autoridade para pedir mais informações. No dia 20 de julho, foi enviado o primeiro pedido, tá? E aí nós registramos aqui no SEIC, ó. Refiro-me ao SEIC em questão para informar que o intercâmbio de informação foi enviado à nossa congênere nos Estados Unidos na data tal, e que a resposta seria encaminhada tão logo fosse recebido aqui no COAF, tá? E eu esqueci de falar uma coisa muito importante, tá? Que é quando eu mostrei aquele mapa lá dos membros de EGMO. Vocês viram que há uma capilaridade muito grande, né, dos membros, a gente está presente aí em quase todos os continentes, mas não há a República Popular da China, ela não faz parte da rede EGMO. Então, é uma dificuldade que nós temos de obter informações financeiras da China. Nesse caso aqui, a autoridade, ela tinha feito 2 pedidos, um para os Estados Unidos e outro para a China. E aí, levando em consideração que a gente não tem uma contraparte lá na China, nós fizemos um contato com a UIF de Macau, que é uma província administrativa autônoma, tá? Lá na China. E aí, nesse contato que nós fizemos anterior ao envio do pedido, os nossos colegas de lá disseram, não, mandem o pedido e a gente vai ver aqui o que é possível obter, tá? Então, no dia seguinte, no dia 21 aqui, nós mandamos o pedido para Macau. E aí, 7 dias depois, eles já nos responderam e a gente deu a informação aqui no SEIC de que lá em Macau, aqueles alvos eram nada consta, tá? E depois, um pouco mais para frente, no dia 10 de agosto, nós voltamos a registrar aqui no SEIC que os Estados Unidos também não tinham localizado nenhuma informação daqueles alvos. Então,
toda vez que fizerem um SEIC, por favor, prestem atenção nessas respostas apresentadas pelo COAF, tá? Porque essa resposta, ela pode ser o RIF mesmo, né, que sim, vai aparecer aqui nos... Ou pode ser um nada consta, ou pode ser alguma informação que a gente precisa a mais. Então, é muito importante atentar para as respostas do COAF. Trouxe aqui também esse pedido que eu descaracterizei, essa resposta, né, descaracterizada, porque como ela era de uma página só, dá para ver exatamente como é que chega uma resposta de UIF estrangeira, tá? Nesse caso aqui, a autoridade precisava saber quem era o beneficiário final de uma determinada empresa em outro país. Então, aqui na resposta, vocês podem ver que a UIF nos deu os dados do registro dessa empresa estrangeira, né? Então, essa companhia está registrada como tal, aí colocou o nome, e foi registrado no dia 12 de setembro de 2008, o agente registrado, o nome dele é tal, aí colocou o endereço aqui também. Falou que aqui o acionista majoritário da empresa seria fulano de tal, e o diretor e beneficiário final da companhia também colocou aqui o nome completo, o endereço que foi cadastrado lá no momento do registro, e até informações pessoais, né, que ele forneceu no momento lá do registro da empresa, que ele nasceu dia 17 de maio de 69, o passaporte dele era tal, e que não existiam outras informações além daquela que estava sendo disponibilizada. E aqui, ó, eu chamei a atenção, ó, que eles colocaram como disclaimer que essa informação só poderia ser utilizada como informação de inteligência, tá? Essa aqui é uma resposta que nós criamos dentro de um modelo que chega de UIF estrangeira, tá? Então, vou mostrar para vocês como que chega respostas a respeito de comunicação de operações suspeitas. E é interessante notar que é bem parecido com o modelo que a gente tem aqui no Brasil, ó. Então, o Dino da Silva Sauro, que era o nosso alvo, né, ele aparece aqui como titular dessa comunicação de operação atípica, que foi registrada por envolver múltiplas transações abaixo daquele valor limite de comunicação, que justamente foram feitas assim, para fracionar mesmo, para a autoridade, para a instituição financeira não detectar, né, aquela transação, tá? Então, aqui, ó, data da atividade, de 24 de fevereiro de 2015 a 21 de abril de 2015, o Dino da Silva Sauro e outros 8 envolvidos, tá? Transacionaram $20.300 em todos esses locais aqui, ó. Isso é interessante, tá? Então, foi em Brasília, Cidade Leste, Duque de Caxias, Englewood, Goiânia, Macapá, tá? Então, foram várias transações em todas essas filiais aí do Western Union. E aí, um banco, né, o Jurassic Union Financial Services, que é fictício, tá? Assim como o nosso alvo, registrou, então, 18 transações suspeitas envolvendo fracionamento, tá? Que não, porque quando a transação é de um valor muito baixo, geralmente essas instituições financeiras, elas não são obrigadas a pegar o nome, né? Coletar o nome, a identidade de quem está transacionando. Então, é uma dificuldade justamente depois para análise de inteligência, porque nós não sabemos quem são essas pessoas. E essas transações estavam envolvendo países de alto risco, isso segundo a comunicação. Aí colocou aqui Bolívia, Brasil e Paraguai. Infelizmente, a gente está sendo considerado aí como alto risco. E, então, esses indivíduos estavam transacionando com múltiplas contrapartes, tá? Transações em vários países diferentes, principalmente na parte sudoeste da fronteira lá.
com diferentes nomes e sobrenomes, e que essa atividade tinha acontecido aqui nesse período, envolvendo um total de 20.300. Então, nessa comunicação aqui, o que se percebe? Que os valores estavam variando entre 500 e 2.800 dólares, que dava um total de 20.291, e que essas pessoas aqui que estavam recebendo, então, quem foram os beneficiários, tá? O Estafilococo da Silva recebeu 1.535, ele enviou 1.535 e recebeu 1.500. O Aedes aegypti enviou 510 e recebeu 504, os valores ali bem próximos. O Sauro Rex Tirano, lá em Macapá, enviou 510 e recebeu 498. E a Fran da Silva Sauro, lá no Paraguai, enviou 1.020 e recebeu 1.000. Tá? E o Dino, que é o nosso principal alvo aqui da comunicação, em Brasília, recebeu 2.845 e enviou 2.800, tá? Importante também dizer que nessa comunicação aqui, eles inseriram uma tipicidade aí na comunicação em espécie. E eles colocaram aqui, ó, que uma parte não identificada tinha depositado 11 mil dólares em espécie na conta, essa conta aqui, em favor do Dino da Silva Sauro, em 29 de abril de 2016, e que essa transação ocorreu lá em Pennyland, na Califórnia, tá? Então, esse aí é um exemplo de resposta de uma comunicação de operação suspeita ou em espécie que nós recebemos aí das autoridades de inteligência financeira estrangeira. Um outro exemplo aqui muito comum, né, a gente tem recebido muitas informações espontâneas a respeito de criptomoedas e de contas que são abertas por brasileiros para jogos online, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a nossa contraparte identificou uma informação, tá? Que a senhora Nazaré Tedesco registrou uma conta de jogos online, esse número tal aí, com uma empresa de jogos online chamada BetHere, que também é fictícia, tá? No dia 23 de julho de 2019. E que nessa conta da Nazaré Tedesco, foi depositado um total de 115 mil dólares, mais de 115 mil, na verdade, e que ela havia sacado o valor de 18.750. Durante esse processo aí de registro, a Nazaré não conseguiu fornecer para a empresa de jogos qual que era a origem dos fundos dela, né? A origem dos rendimentos dela, tá? E aí isso aí já chamou a atenção da instituição financeira. E a inteligência, na devida diligência lá da instituição, eles pediram informações adicionais e a Nazaré não atendeu ao pedido. Então, ela não mandou a documentação adicional para que eles não ficassem monitorando as atividades dela. E por causa disso, né, justamente por ela ter recusado a enviar informações adicionais, a conta dela de jogos foi encerrada no dia 6 de maio de 2020, após várias tentativas de contato, tá? Durante esse período em que ela ainda manteve a conta aberta, tá? Em 2019, por exemplo, ela depositou 976 mil dólares, depois mais 976 dólares, e depois 102.217 dólares, e só retirou 17.500 em 2019. Já em 2020, ela depositou mais 12.370 dólares, e retirou 1.250, tá? Enfim.
E aí, no final dessa informação espontânea, vejam que interessante, eles colocam uma planilha Excel demonstrando todas as atividades que ela realizou, né, no período, mas dizem o seguinte, é importante notar que o valor, né, o saldo de 96.813 foi perdido por meio dos jogos, né? Aí fica a reflexão, será que a Nazaré joga muito mal e realmente perdeu, né, esse dinheiro no jogo? Ou será que a Nazaré intencionalmente estava enviando esse valor para um comparsa aí no exterior, né? Então fica a reflexão. Eu acredito muito no potencial criminoso da Nazaré, porque afinal de contas ela é a senhora do destino, do seu destino, né? Certo? Então, vamos aqui para as proibições, tá? E aqui é um assunto bem delicado, porque, como eu disse no início, apesar da nossa, do grupo da cooperação existente entre as unidades de inteligência financeira não ser considerado uma cooperação formal, né? Nós, do Brasil, no COAF principalmente, nós nos responsabilizamos pelo intercâmbio ser realizado da forma mais segura possível, né? Tanto para manter a integridade das informações que são recebidas dos setores obrigados, quanto para cuidar dessa segurança da informação que chega de fora, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui a respeito das proibições é a respeito do phishing. E é phishing justamente do jeito que está nessa imagem, que é a pescaria. Tá? Eu já tinha comentado isso anteriormente, mas uma coisa que é considerada uma má prática, tá? No intercâmbio, é tratar aquele pedido como uma pescaria, ou seja, vou jogar a isca e vou ver o que a autoridade me responde. Então, a rede de Egmont não é uma base de dados, mais uma vez, não dá para se pensar numa investigação aqui no Brasil, né, e pensar assim, deixa eu ver o que tem no exterior a respeito daquela pessoa, não é assim que funciona. Tá? Então, para fazer uma consulta para uma contraparte no exterior, é extremamente necessário que exista um relacionamento daquele alvo ou daquela investigação com o exterior. Não é possível enviar pedidos genéricos. Então, manda para a rede Egmont para eles responderem o que existe a respeito dessa pessoa. Esse tipo de pedido não é possível, tá? A segunda coisa não permitida, né, a ação não permitida é a utilização da informação para fins diversos dos autorizados. Então, todas as vezes que nós recebemos um RIF de Egmont e disseminamos, né, para as autoridades competentes, nós sempre falamos que aquela informação só pode ser utilizada como informação de inteligência. Então, se a autoridade precisar, por exemplo, fazer um pedido de cooperação utilizando aquelas informações, nós teremos que fazer um novo pedido de compartilhamento para a autoridade que nos enviou aquela informação, tá? Porque desde o começo que eles estão dizendo para a gente que aquela informação é para ser utilizada como informação de inteligência. Um outro exemplo que eu dou assim sempre nesses casos de utilização para fins diversos é, por exemplo, um caso da Suíça. A Suíça, ela sempre que faz uma disseminação espontânea para o Brasil, eles colocam um disclaimer no final dizendo o seguinte, que aquela informação não pode ser utilizada para investigações sobre crimes que não são crimes antecedentes da lavagem de dinheiro lá na Suíça. Então, por exemplo, o Brasil, como a Suíça, né, admite qualquer crime ou infração penal como antecedente da lavagem de dinheiro.
Só que vamos supor que a autoridade receba aqui no Brasil essa informação da Suíça e a investigação dela seja a respeito, por exemplo, de evasão de divisas, tá? Então, crime antecedente à lavagem é evasão de divisas aqui no Brasil. Só que a evasão de divisas na Suíça não é crime. Então, não seria antecedente também da lavagem. Então, mesmo que fosse para essa informação ser utilizada só como informação de inteligência, não seria possível para a autoridade utilizar segundo as regras que foram impostas lá pela Unidade de Inteligência Financeira da Suíça, tá? E o último tópico aqui que eu quero colocar, e é bastante, digamos assim, delicado, é a questão da juntada do relatório de inteligência financeira no processo judicial. Nós sabemos que internamente no Brasil existem controvérsias a respeito dessa juntada, né, do RIF, existem decisões do STF contra e a favor, então não é um tema que já foi decidido, né, definitivamente, mas no âmbito do grupo de Egmont não há qualquer dúvida, tá? Nós nos comprometemos, tá, como membro, a não disseminar e a não juntar essas informações em processo judicial. Então, o descumprimento dessa regra causa problemas internacionais muito sérios para o Brasil, tá? Então, não é uma questão de saber se internamente ou não é possível, tá? Para o grupo de Egmont, ou seja, os relatórios de inteligência financeira que chegam de outras UIFs, eles expressamente não podem ser juntados em processo judicial aqui no Brasil. E isso implica, inclusive, se for descoberta essa juntada não autorizada, implica até numa suspensão ou numa expulsão mesmo do Brasil como membro do grupo. E isso teria consequências para a cooperação internacional que seriam inimagináveis, né? Imaginem vocês, nós perdemos essa fonte, né, de informações, isso seria muito sério para o Brasil, tá? Então, assim, observem, tá, que se o interesse realmente da autoridade for a juntada de prova, utilizar aquela informação como prova, existem outros meios, tá? Existe a própria cooperação judicial formal, aí via autoridade central, mas não juntem RIF e Egmont em processo, porque a consequência para o Brasil pode ser muito grande, tá? E muito séria. Eu acho que eu até me adiantei aqui um pouquinho, bastante, aliás, no prazo, mas eu queria pedir a todos que fiquem aí, não saiam da live, porque eu vou verificar as perguntas que já chegaram aqui para responder as que foram mais recorrentes. Algumas já foram respondidas aí no próprio perguntas e respostas, mas eu vou verificar aqui as que foram mais recorrentes para a gente responder ao vivo, que eu acho que é interessante assim, essa interação aí com vocês, saber o que vocês estão entendendo do tema. Mas antes eu queria agradecer a atenção de todos, a presença de todos na live. Vou colocar aqui os meus contatos, tá? Tem o meu e-mail, tem o site do COAF na internet, e por último até deixei aqui o canal do COAF no YouTube, que já tem material lá, e essa apresentação vai estar disponível no canal do YouTube, então inscrevam-se lá no canal para receberem a notificação de todo o material que a gente vai inserir lá, certo? Então, me deem alguns minutinhos, tá? Eu vou desligar aqui o meu vídeo, mas não saiam daí, e eu vou verificar as perguntas e a gente vai voltar a se falar em 5 minutos. Combinado?
Então, estou de volta. Estava lendo aqui as perguntas. Vou responder algumas que foram recorrentes aqui. A primeira eu achei bem interessante. Podemos usar a rede Egmont para buscar ativos financeiros ou patrimônio em nome de pessoas já condenadas criminalmente, por exemplo, por crime de evasão de divisas? Se sim, qual seria o documento de instauração? A inicial da ação civil com cópia de decisão condenatória seria suficiente? Aqui eu vou chamar a atenção e dizer o seguinte: depende, tá? No caso da Suíça, por exemplo, que eu dei como exemplo da disseminação espontânea, não seria possível. Mas, dependendo do país, a petição inicial da ação civil seria suficiente para a gente pedir informações sobre ativos financeiros, tá? Mas, por exemplo, se isso fosse para os Estados Unidos, e eu dou sempre esse exemplo dos Estados Unidos porque é bem emblemático, também não seria possível, mas por outros motivos. Porque a unidade de inteligência financeira dos Estados Unidos, eles não têm acesso a um cadastro nacional de ativos ou de contas correntes, digamos assim, parecido com o nosso CCS. Então, a unidade de inteligência financeira de lá, a única informação que eles poderiam nos dar sobre ativos financeiros seriam aqueles que tivessem, sobre alvos que já tivessem comunicação de operação atípica. Então, se determinado, por exemplo, estrangeiro, brasileiro, tiver conta corrente nos Estados Unidos e já tiver sido comunicado, o FinCEN seria capaz de nos dizer qual é a conta que aquela pessoa tem por causa da comunicação, tá? Mas isso vai variar muito de país para país. Existem outros países em que a gente vai enviar as informações, por exemplo, mínimas cadastrais, e eles serão capazes de nos dar uma resposta se aquela pessoa tem conta corrente, se eles têm bens móveis ou imóveis, tá? Então, isso é bem relativo. Ah, Fernanda, mas como é que eu vou saber, então, se eu vou poder ou não? Nós geralmente entramos em contato com a autoridade competente quando é feito um SEIC com um pedido que não é possível de ser obtido, tá? Geralmente, nós conseguimos alinhar aí a expectativa e a realidade. Então, se chega, por exemplo, um pedido, vou usar os Estados Unidos de novo como exemplo, para os Estados Unidos pedindo extrato de conta corrente, eu já vou informar, olha, infelizmente, os extratos bancários, eles só podem ser obtidos por cooperação jurídica internacional formal, não tem como nós obtermos isso pela rede Egmont, tá? Então, não sei se ficou claro aí a explicação. Uma outra dúvida que muito boa é a respeito de informações de carteira de criptoativos. É possível obter? Olha, também vou responder a mesma coisa. Depende do país, né? Os países que já têm essa questão dos criptoativos regulado, né? Já tem a regulamentação, são mais... a gente obtém essa informação de uma forma mais fácil. É possível até prever que vai haver uma resposta positiva. Mas, pela recomendação 40 do GAFI, né, a unidade de inteligência financeira, ela teoricamente teria essa competência para questionar as instituições financeiras a respeito de dados adicionais de transações por criptoativos. Então, em tese, todas as unidades de inteligência financeira poderiam fazer essa requisição, mas a gente sabe que, na realidade, vai depender muito do país e da regulamentação, se houver ou não aquela regulamentação, tá? O que mais aqui? Alguma unidade de inteligência financeira estrangeira já permitiu
após provocação do COAF, a pedido de alguma autoridade requerente, a utilização de informações de inteligência financeira encaminhadas via rede Egmont em uma investigação formal, por exemplo, inquérito policial, em caso positivo, isso é comum ou é exceção? Olha, posso dizer, afirmar, que 99,9% dos casos eles não vão autorizar. Na verdade, eu, desde que estou nessa área de Egmont, nunca vi autorização para utilizar a informação que é obtida de UIF estrangeira para qualquer propósito que não seja de inteligência. Tá? O máximo que eu já vi foi utilizar aquela informação para fazer pedido de cooperação jurídica, mesmo assim sem citar a fonte. Então, quando é feito o pedido de cooperação jurídica, não pode se falar que aquela informação veio da unidade de inteligência financeira X ou Y, tá? É sempre de forma, de uma maneira informal, tá? Não se cita a fonte. Outra pergunta aqui bem interessante. É facilmente reconhecível um RIF do COAF se é originário ou não da rede Egmont? Sim, porque visualmente ele vai parecer um RIF nacional. Mas ali nos 2 primeiros parágrafos, o COAF já vai informar que aquele RIF ele é originário de unidades de inteligência financeira estrangeira, tá? Mas, assim, em termos de elementos de segurança, ele é igual ao RIF nacional, tá? Mas sempre vai ser inserido ali um disclaimer que aquele RIF, ele não pode ser utilizado em processo judicial ou como prova em qualquer procedimento, certo? Mais alguma pergunta? Não sei se eu pulei alguma coisa, mas eu acho que é isso, gente. Eu vou colocar aqui, acho que sumiu a minha tela, né? Mas utilizem aqueles contatos que eu passei para fazerem perguntas aí que eu ainda não consegui responder. Quiserem fazer sugestões também para temas para a próxima live, né? Como eu disse, essa é a terceira que nós estamos fazendo, e essa é totalmente voltada para as autoridades competentes, mas eu acredito que tem vários assuntos que nós podemos tratar aqui e discutir, né? Que seriam interessantes. Façam sugestões, então. Se inscrevam lá no canal do COAF para receber notificações de outros eventos. E eu gostaria muito de agradecer a presença de todos. Estamos aqui para o que vocês precisarem. Tudo que for necessário aí para que a investigação obtenha essas informações de inteligência financeira, nós estamos aqui para ajudar, certo? Então, muito obrigada.